Olá, muito bom dia. Você que me assiste nesta série sobre liderança de alta performance, liderança eficaz, onde eu quero buscar, através do conhecimento dia a dia, durante 2019, transformar a tua mentalidade, transformar a forma como você sente as tuas emoções no momento em que você lidera ou é liderado, para transformar a tua liderança numa liderança extraordinária. Muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de liderança normalmente percebidos. A liderança é algo que você coloca como sendo um comportamento e não um título propriamente colocado como uma função dentro de uma empresa. Então, se a liderança ela é um comportamento, ela é percebida pelos seus liderados de acordo com este comportamento que você possui ao liderá-los. Então, nós vamos falar sobre os tipos de liderança. Existem alguns tipos, você buscando na internet, você vai ver explicações muito bacanas, muito interessantes. Eu vou desmembrar um pouco de cada uma dessas qualificações, vamos dizer assim, desses tipos de liderança, para que você possa, primeiramente, fazer uma autoanálise. Quem eu sou como líder? Como eu me comporto? Se é dessa forma, se é daquela outra. Segundo, se eu sou liderado também, como é a liderança comportamental do líder a qual eu estou diretamente ligado. Então, essas informações que nós vamos apresentar neste vídeo vai permitir com que você tenha uma análise dos teus comportamentos e, claro, potencialmente dos resultados que este comportamento te leva ou levará à tua equipe. Todas as vezes que nós falamos em mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudanças de atitude, levaremos a mudança. E sempre que eu busco fazer com que você se estimule a mudar pensamento, sentimento e atitude, é para que você mude resultados e obtenha os resultados que você ainda não obteve. Muito claro isto. Se faz uma análise depois de todo o processo do resultado final obtido, talvez as pessoas nem se preocupem tanto de como você chegou nesse resultado. Mas é importante você, como líder, avaliar passo a passo, etapa a etapa, o que levou você a ter o resultado desejado e principalmente o que não levou, que fatores fizeram com que você não chegasse ao resultado desejado. Muitas pessoas acreditam que existe sucesso e existe fracasso. Eu acredito que existe metas alcançadas e metas não alcançadas. Objetivos 100% definidos e obtidos e objetivos talvez nem 100% definidos e também nem 100% conquistados ou obtidos. O que muitos chamam de fracasso, eu chamo de resultado adverso, diferente daquele que você desejava, mas tudo é resultado e tudo é aprendizado. Então, nesta análise dos tipos de comportamento que a liderança possui, levam-se aos resultados desejados e você será o seu próprio juiz. Se você está tendo ou não está tendo o resultado que você tanto deseja. Se é este resultado que você quer e se é isto mesmo que fará a diferença na tua empresa, na tua equipe, no teu departamento, no teu setor, porque líderes lideram pessoas com objetivos em comum, com objetivos iguais, para que justamente como time você possa vencer, superar, conquistar. Ou o contrário disso, que não é exatamente o que você deseja. Queremos vencer, conquistar e realmente atingir o sucesso desejado. Então, eu vou falar características de líderes, você faz a sua autoanálise, tá certo? Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas, número da perfeição, 7 formas de se perceber
a liderança que há em você ou que há no seu líder. Sempre você fazendo uma autoanálise, uma análise autocrítica, onde você tem o poder de mudar. Quando você fizer uma análise de outra pessoa, uma crítica a terceiro, você passa a ter a responsabilidade de orientá-lo, de instruí-lo, dizer, olha, veja como você age, olha aqui os resultados que isso permite. Agora, que tal de forma diferente fazer coisas novas para ter resultados novos? Ah, Patrick, mas eu não consigo falar com o meu líder, ele não me dá abertura. Ele é um líder autoritário, você vai saber exatamente o que é isso. E eu gostaria tanto que ele fosse um líder mais liberal, talvez mais democrático, que pudesse me ensinar melhor, um líder técnico. Como é que eu vou falar isso para ele? Eu posso ser até demitido. Indica o vídeo para ele. Fala, olha, estou vendo uma série de liderança, no quarto vídeo fala sobre os tipos, que tal você dar uma análise, você descobrir qual é o teu tipo de liderança, ou os tipos de liderança que você tem exercido na nossa empresa, e aí sim a gente possa juntos ter o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de entendimento, que leva, obviamente, à mesma sintonia no momento das atitudes, tá bom? Esse é o nosso ponto de hoje, os tipos de liderança. Liderança número 1, autoritária. Como é que é um líder autoritário? Tudo ele decide. Tudo ele quem deve estar ali para de fato levar mérito, para de fato dizer que eu consegui. O líder autoritário também é chamado de chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você às vezes recebe uma instrução como uma ordem, sem muitas das vezes entender como deve ser feito, cria-se um estresse, um desgaste na equipe, porque não há uma orientação adequada, simplesmente há um comando, faça porque é assim que tem que ser feito, faça porque eu quero, faça rápido e ligeiro. Então o líder autoritário normalmente está ligado a tarefas. Faça isso, aquilo, ele pega um cronograma de tudo que tem que ser feito e sai distribuindo. E sai delegando, faz, limpa aqui, bota ali, acerta aqui, aperta colar. Ele começa a dar as disparadas de tarefas, sem muita liberdade de questionamento, sem muita liberdade de entendimento, muitas das vezes. Ele simplesmente manda, vira as costas e quer voltar e aquela tarefa ser executada, ter sido executada. Normalmente, quando a gente faz um parâmetro, tem algumas imagens na internet bem interessantes que mostram a diferença entre chefe e líder. Você vai ver lá todas as características do chefe. Normalmente são as características de um líder autoritário. Tá bom? Quando você fala de liderança, nós vamos trabalhar alguns aspectos, mas quem lidera pessoas pode ser chefe, pode ser líder. Pode ter essas características que nós vamos trabalhar aqui. O chefe, ele é um líder autoritário. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele desgasta a equipe. Daqui a pouco você quer dar uma ideia e ele, não, essa ideia não é boa. Até pior, ele para, escuta, não, tá bom, ok. Daqui a pouco ele pega a tua ideia e coloca como sendo ideia dele. Isso vai desgastando o moral da tropa. A tropa entende de que tudo é feito para que uma pessoa seja exaltada, para que uma pessoa receba o mérito. Falei em vídeos anteriores, o líder é aquele que tem muitas pessoas ao redor, o time todo chega junto, o time todo merece todo o mérito. Então o líder autoritário é aquele que quer o mérito para si, quer o benefício, o status, os holofotes para si, porque ele quer assumir todos os ônus, né? Todos os bônus, todos os resultados positivos. E nem sempre no ônus da responsabilidade, quando algo dá errado, ele se coloca ali na frente. Normalmente, ele tem alguém para culpar. Ah, não deu certo porque o fulano ali não me obedeceu, porque o fulano ali não fez aquilo que devia ser feito. Normalmente, o autoritário também, ele é um déspota, ele é um crápula. Normalmente, tende a se tornar desta forma. Todo mérito para mim,
Quando houver algum defeito, eu aponto para alguém, eu mando alguém embora, eu faço a degola no departamento, enfim, eu mando e eu sou poderoso. Resultados mínimos de uma pessoa com este comportamento. Às vezes a gente percebe, até no momento político de hoje, eu estava ouvindo a entrevista do Paulo Guedes, o primeiro pronunciamento dele, e ele dizendo que nos ministérios, em todas as áreas públicas, tem pessoas extremamente qualificadas. E ele uma vez perguntaram para ele, ele respondeu assim, perguntaram, mas Paulo Guedes, com tanta gente boa, por que a gente não atingiu os resultados que poderia? A própria pessoa às vezes respondia para ele, mas estava no poder da liderança influenciar o resultado para negativo ou para positivo. Então, quando você tem uma mudança de liderança, uma mudança de mentalidade, você como líder não precisa sair, ser demitido para aprender. Estamos aqui para ajudar você a mudar a mentalidade, que leva a resultados através das atitudes novas que você poderá ter. Então ele respondeu, pessoas ótimas lideradas por pessoas não tão boas assim, não qualificadas para guiar estas pessoas para as atitudes corretas de construção, de desenvolvimento, de resultados positivos para todos. O líder leva resultados positivos para todos. Ele tenta ao máximo reduzir qualquer resultado negativo e traz para si esta responsabilidade, esta culpabilidade, se houver uma necessidade de assumir a culpa por algo errado. Então, líder 1, autoritário. Líder 2, o liberal. Então você vai ouvindo as características e vai percebendo se é desta forma, se é daquela outra. Não existe um comportamento apenas, você pode mesclar pensamentos e comportamentos de diferentes formas ou tipos de liderança. Então o líder liberal é aquele que deixa solto. Olha, limpa ali. Tá, mas limpa como? Limpa aí, limpa do jeito que você achar que é bom. Ele delega, ao mesmo tempo ele não se sente corresponsável pelo modo como é feito, pelo como é feito. Ele diz o que deve ser feito. Pode ser que ele explique por que deve ser feito. Nem sempre ele explica, olha, faça isso porque nós vamos ter esse resultado, porque nós vamos buscar essa melhoria da forma de ser feito, isso faz parte do modo que a gente alcançará a nossa meta. Então ele diz o que deve ser feito. Por quê? Nem sempre ele diz. Como? Muito difícil ele dizer como deve ser feito. Onde? Fica um pouco subjetivo talvez, onde deve ser feito. Normalmente é no geral. Faz aí em todo lugar, faz de todas as formas, faz de todos, né? Normalmente ele é muito amplo, porque ele na verdade não quer assumir os detalhes, não é um líder minimalista, não é um líder, vamos dizer assim, de processos reduzidos para que ele possa montar o quebra-cabeça. Ele dá a ideia geral e deixa a pessoa livre para executar dentro da forma que ela puder. Aí ele corre o risco da pessoa não ter a competência, que é conhecimento mais habilidade, a competência para atingir o resultado que poderia ser o melhor possível. Mas se ele nem sabe qual é o melhor resultado possível, todos os resultados são maravilhosos. É sempre muito importante dizer, a maior diferença do líder, você vai ver no líder visionário, é que ele já sabe o quão bom pode ser. E ele busca orientar você em todos os sentidos e etapas para você alcançar de fato o máximo resultado possível. Se há uma performance a ser melhorada, ele vai buscar fazer essa performance acontecer. O liberal não. Ele sabe de uma maneira geral, ele está ali como gerente, como diretor, ele não entende tecnicamente de tudo, ele acredita que deve ser feito certas tarefas, determinadas ações, delega, manda-se a ordem e deixa o pessoal agir. Ele elogia, ele sempre também está buscando incentivar a tropa, incentivar a equipe, mas não influenciando diretamente no processo, não orientando diretamente no processo. Tá bom? Líder 2, o líder liberal. O líder visionário, a liderança visionária.
é aquela que consegue ter a visão de binóculo, aquela visão de longo alcance, onde a maioria não consegue enxergar. Muitas das vezes, o líder ele é um líder de maneira imediata, ele é o líder de foco curto ou de foco imediato. É importante ter foco curto e imediato? Claro que é importante. É importante eu estar definido claramente o que eu devo fazer hoje, como eu devo orientar minha equipe hoje. Claro que é importante, mas é tão importante quanto hoje, amanhã, durante a semana, o que eu tenho de meta durante o mês, qual é a projeção no primeiro trimestre, no primeiro semestre, no segundo, no ano. Esta é a visão clara de um líder visionário. Ele sabe que esta etapa hoje pode não mostrar resultado daqui a uma semana, hoje principalmente, mas daqui a uma semana, daqui a um mês, mas faz parte de uma tarefa que gera resultados daqui a algum tempo, no processo final de execução deste conjunto de tarefas em que faz com que cada etapa seja um tijolinho na construção final. O líder visionário ele é ótimo para projetos de médio e longo prazo, porque ele consegue organizar e entender cada dia é uma parte, um tijolo na construção de algo maior. Então, a característica visionária permite você ter clareza de objetivos de curto, médio e longo prazo. E estimula a equipe, porque olha como é importante um líder visionário. Porque se você executa uma tarefa hoje, e às vezes você está num desestímulo, desmotivado, porque você não consegue ver ali que razão possui para aquela tarefa, o líder ele mostra, olha, vamos chegar nesta visão, nesta etapa, nesta meta, vamos atingir este objetivo e você fará parte deste resultado, você fará parte dessa história, de que nós estávamos aqui e dia a dia nós fomos construindo, chegaremos lá. O líder ele motiva a pessoa com essa visão que ele possui, ele transfere a visão. É muito interessante isso, porque você faz com que uma equipe esteja com baita tesão, engajada, motivada, porque ela consegue receber a visão do líder daquela etapa, daquele processo maravilhoso que será executado. Um rápido exemplo, eu morei em Niterói, no Rio de Janeiro, e temos ali o parque, né, industrial de navios, de plataformas. Vi várias vezes as plataformas serem construídas. Então existe uma área onde fica a parte de baixo da plataforma, onde são feitas as construções internas. Já tive dentro das obras, já tive dentro dos parques, muito interessante. E na parte de solo, várias pequenas unidades, vamos botar industriais, da plataforma, que é uma indústria sobre a água, né? Sobre a água. Então você via ali pequenas partes da estrutura completa da plataforma sendo montada. Aí você tinha uma liderança ali, os operários, toda a equipe técnica especializada em montar aquela pequena parte. Só que olha que interessante, ele sabia a importância daquela pequena parte diante de uma gigantesca estrutura e precisava saber que aquela parte se encaixa numa base lá na grande estrutura que se conecta com outras pequenas partes e vai se conectar com outras e vai formar um sistema, um conjunto operacional que leva do início ao fim ao resultado desejado. Então o líder visionário ele tem esta característica, ele tem esta competência de saber que aquela parte dele precisa ser cirurgicamente executada, pois ela faz parte de uma sequência operacional ou se encaixará no processo seguinte ou se encaixará no processo que já foi feito para seguir um passo maior, um resultado e um objetivo maior. Ao final, brinda-se as equipes, brinda-se a direção geral, brinda-se o processo como todo e a equipe inteira vence. Então é muito interessante neste aspecto em que eu ajudei ali esse entendimento. Ah, Patrick, a equipe tal está desmotivada, precisamos dar um up lá. E eu formava novamente essa mentalidade. Pessoal, quem aqui é o mais importante? Ah, fulano, ciclano, beltrano. Não existe a mais importância das pessoas, a mais importante das pessoas. Existem pessoas importantes para o processo, vitais na sua tarefa, na sua competência, com a sua habilidade.
Agora vamos olhar para a visão maior. Eu levava as pessoas para a visão maior. Olha o benefício para a sociedade, para a nação, essa plataforma produzindo, gerando riqueza, extraindo o que há de melhor, produzir. Então o pessoal ficava, caramba, realmente, eu reconectava a pessoa que ali não via motivação. Muitas das vezes, como a liderança autoritária, eu cutucava a liderança também. O que eu mais gosto nos treinamentos é cutucar, encurralar a liderança e chacoalhar. Se o liderado está mal, a responsabilidade é do líder. Eu nunca dizia assim, mas o pessoal falava, o liderado não quer, o liderado não faz, o liderado... Quem é o líder? Vamos no líder, pescoço do líder. Pegava o líder e buscava obter do líder essas qualidades, essas características e ajudava eles. Eu não ia para degolar a líder, eu ia falar, cara, olha só, tua competência, tua característica está nestes formatos, há várias falhas, furos que eu preciso te ajudar, ou você será colocado para fora, ou você será substituído por um líder com melhor competência. Sempre minha tarefa era, eu pego o líder e lapido o líder. Coloco o líder pronto para liderar uma equipe boa. Se a equipe é excepcional, o líder é mediano, o resultado é péssimo, é mediano. Então eu tenho que pegar uma equipe, formar uma equipe, ensinar o líder, inclusive, a formar o seu time dos sonhos, o seu Dream Team, e eu olhava para o líder e falava, vamos trabalhar suas competências. Essa é a minha jornada de vida que eu amo fazer, é ensinar pessoas a se comportarem, a buscar ferramentas, recursos, principalmente com o coach, a mudar a mentalidade, o sentimento e gerar o resultado máximo possível. Líder 3, visionário. O líder democrático. Ele meio que faz um pouco da visão do liberal com o visionário. Ele deixa ali a coisa meio que previamente definida. Ele normalmente até não se posiciona. O que a maioria decidir, está decidido. É certo isso? O líder sempre chega assim, naquele momento que ele precisa. Não, é aqui. Pá. Ele pega a opinião da maioria. Esse é o líder democrático. O líder democrático, ou a função, ou a característica democrática dentro de um processo de liderança, normalmente é exercida por aquele que não sabe com exatidão aonde quer chegar, ou o como quer chegar, como fará para chegar ao resultado final. Ele deixa para o time decidir. Porque assim, vamos deixar claro, se você tem uma tarefa que você nunca executou, você não tem como dar certeza de como deve ser feita. Você tem uma ideia. Por isso que eu falo que existem níveis de liderança, competências e principalmente de maturidade na liderança. A maturidade vem com o tempo. Eu não consigo instalar um chip para você ter parâmetros e visão de todas as competências que você precisa executar. É com o tempo. Então o trabalho de consultoria nas empresas, de liderança coach, é para este tempo acontecer. Na empresa que contrata, não na concorrência. Porque se acontece na concorrência, a coisa fica complicada. O chinês sai correndo atrás de você. Então, quando você olha e vê um líder que recebe uma tarefa pioneira, nunca foi feita antes, é importante ele, com a sua visão, somar com a visão dos seus liderados, com seus chefes abaixo, mas chefes de outras subequipes. Ele sempre fazer o bate-bola ali do início do dia. Nós temos essa tarefa, esta é a planta, esta é a ideia, este é o projeto, esta é a planilha. Como é que nós vamos pensar em atingir esse resultado? Ele faz num processo de abertura de opiniões e ele tem que assumir a responsabilidade de que com aquelas opiniões formar o modelo, formar o processo, assumir a responsabilidade, tá bom, então este é o modelo, este é o processo, agora vamos lá, eu vou ter que agora definirmos a estratégia. Vamos agora pensar em como vai ser a parte tática, né? A estratégia tática, e vamos depois definir quem faz o que, como, onde, porquê no operacional. O 5W2H vamos ter uma aula específica sobre isso. Então ele pensa na estratégia e democraticamente ele coloca o núcleo ali junto com ele, pensam junto, ele assume a responsabilidade com a questão talvez autoritária, com a questão talvez liberal, com a questão motivadora, técnica, você vai entender melhor. Eu vou falar sobre eles depois. Ele define junto com todos, ele assume a responsabilidade e aí sim os processos são definidos, são claramente colocados para a equipe tática e também as equipes operacionais. Tá confuso?
Tira a tua dúvida agora ao vivo, não temos ninguém ao vivo. Tira a tua dúvida no chat que eu respondo logo em seguida para você. Tá bom? Então, o líder democrático é o quarto tipo de líder. Líder técnico, o quinto líder. Peraí. Autoritário, liberal, democrático. O quarto líder, motivador. Aquele líder que está sempre lá pilhado. Ele consegue deixar claro quais motivos existem para as ações que o seu liderado precisa executar. Lembra, motivação, motivo mais ação. Então nós temos motivação. O líder motivador, ele deixa claro, seja através de painéis, com planilhas, com processos, ele quer deixar muito claro, dizendo, pessoal, temos aqui esse objetivo, vamos lá, etapa de hoje, vamos até este ponto, e vamos lá, conto com o apoio de vocês, conto com o envolvimento de vocês. Ele está sempre se movimentando, sempre pilhado, e passa pelos corredores, passa pelos departamentos, passa pelas áreas, plataformas, equipamentos da sua equipe, tá sempre ali. Aí, como é que tá? Poxa, legal, parabéns, vamos lá, muito bom. Opa, corrige aqui, vamos acertar aqui. Então ele tá sempre passando para dar tipo aquele, vamos lá pessoal, é isso aí, parabéns, vamos junto, tá certo, tá errado, vem por aqui, vamos acertar, vamos corrigir. Ele tá sempre ali pilhado. Normalmente ele não fica nem no escritório, ele não fica nem em questões administrativas. Ele, para se manter motivado, ele tem que estar vendo as coisas acontecerem. Ele tem que estar ali no fronte de batalha, sentindo a temperatura da operação, sentindo a temperatura da equipe. Está ali pilhado, motivado. É importantíssimo essa característica. Você desenvolver isso em você, se você ainda não possui. É importantíssimo. Porque você ali no fronte, diante da temperatura, a chapa está quente ali no operacional. O líder sai lá do pilar da pirâmide, do topo da pirâmide, e desce e olha, observa quem são os responsáveis internos, quem são os responsáveis da ponta, quem é o cara que está ali fazendo, se ele está realmente entendendo tudo aquilo que foi definido de uma maneira estratégica, se na hora da execução está se tendo os cuidados, usando os equipamentos, usando a forma correta, os procedimentos corretos, está ligado no manual de boas práticas ou no manual de procedimentos operacionais. Tem tudo isso que o líder precisa estar ligado. Eu às vezes sou chamado para montar os manuais de gestão corporativa nas empresas. Todos os processos são feitos, mas ninguém se modela, não tem nada definido como sendo o padrão de excelência da empresa. Muita empresa não tem manual de gestão corporativa. É muito legal quando você monta, você tem que abrir, desossar toda a empresa, espalhar tudo que tem e saber como se monta, como se coloca conectado para que a empresa possa crescer, multiplicar-se, inclusive porque nós temos um manual que é um guia, uma referência mestre nesse sentido. O líder motivacional, ele busca essa informação e busca que na relação dele com a equipe, na relação dele com os liderados, haja essa comunhão, haja esse entendimento. Aquela história do não, estamos juntos, vamos lá, parabéns, muito bem, vamos aqui, pá. Quando ele está no front, ele percebe muitas das vezes os problemas, às vezes começando a acontecer, e busca corrigi-los. O líder, muitas das vezes, que fica lá como autoritário, ele não está lá embaixo vendo os problemas, ele não está nem aí para os problemas dos seus liderados. O líder motivacional, visionário, às vezes ele está ali junto. É importante demais você ter uma análise, um refresh de toda a tua equipe, como é que estão pensando, como é que estão sentindo, como é que estão agindo. Gente, a jornada ela é intensa, é muito conhecimento que eu quero passar para vocês. Eu evito de passar, às vezes, sair do rumo do nosso tema de hoje, já estamos com 29 minutos, passar desse rumo para ir para um outro tema que nós vamos lá na frente poder abordar com calma, com clareza, tá certo? Então, o líder motivador, ele tem essa característica fundamental ali. Ele está injetando sangue novo toda hora, motivação, nitroglicerina e fazendo com que a equipe se mantenha ativa ao máximo. Todos ao final cansados, sim, mas todos sabendo que realizaram o seu melhor, deram o seu máximo naquele dia. O sexto líder, vamos lá, autoritário, liberal, visionário, democrático. O quinto líder, motivador. O sexto líder, a liderança técnica, ou o líder técnico.
é aquele que detém todo o conhecimento de como deve ser feita a tarefa. Sabe detalhe por detalhe, ele é prático, ele não é teórico. O líder técnico é aquele que sempre fez aquilo que hoje ele precisa delegar para alguém fazer também. Ele às vezes é um excelente vendedor e passa a gerente de venda. Ele às vezes é um excelente operador, passa a ser gerente ou supervisor, né, de departamento, naquilo que ele lá embaixo era muito bom em fazer. Então ele é técnico, ele tem competência máxima sobre tudo aquilo que ele orienta. Então ele normalmente diz, ele contrata pessoas totalmente novas, neutras, sem nenhum conhecimento daquilo, e ele explica detalhe por detalhe. Ele se copia. Ele bota a pessoa numa máquina junto com ele e sai uma pessoa igual a ele. O técnico tem essa característica. É fundamental o líder ter a máxima qualificação técnica. Fundamental, não exigente, tá? Não é obrigatório. Mas é fundamental o líder ter a máxima informação técnica da operação que ele delega, que ele orienta, que ele vai estar ali supervisionando. Porque ele saberá se está sendo bem feito ou mal feito. Feito na máxima excelência ou na mínima excelência. Porque se você vai liderar algo que você não sabe qual é o melhor resultado, qualquer resultado serve. É o que a gente vê muito dinheiro fora da mesa de negociação daquela empresa, porque a empresa não faz ideia de quanto poderia estar ganhando a mais, melhorando-se os aspectos na liderança e nos liderados. Todo o resultado que vem, se no final dá lucro, ótimo. Mas há uma potencialidade gigantesca quando eu faço uma análise. Patrick faz aqui uma consultoria de performance na minha empresa e vejo o que nós podemos melhorar, aonde estão os gargalos, aonde estão as potenciais falhas ou riscos. Faço análise SWOT da empresa, da equipe, dos concorrentes e digo, esse é o teu mapa. E se assustam com o poder, o potencial que está em mãos, em que eles não aproveitam, porque eles não têm todas as informações, todos os parâmetros para analisar a sua posição dentro do mapa, dentro do setor, dentro do segmento empresarial, muitas das vezes dentro da sua própria cidade. Aí, navega no escuro, se você não bateu a tua embarcação no iceberg, já está bom. Né? Muitas das vezes a liderança age dessa forma. Então o líder técnico conhece ao máximo. Se não conhece, ele aprende, ele está sempre aprendendo. O líder ele tem que ter contínuo formato de aprendizado, contínua busca pelo saber. Eu não sei tudo, nunca. Contínua busca pelo saber. Se torna técnico cada vez melhor, e ao você se tornar técnico, que você sabe por que fazer, como fazer, onde fazer, a pessoa olha para você e fala, eu posso confiar nele porque ele sabe onde ele está me levando, ele sabe do que está falando, ele não é só um teórico, ele é um prático. Aumenta muito a confiança da tua equipe em você. Então, o sexto líder com competências técnicas, características técnicas, liderança técnica. Última forma de liderança, último tipo de liderança que eu deixei para o final, de propósito, que é a liderança coach. Na liderança coach, a gente faz com que você tenha todos esses aspectos de tipos de liderança, porque de acordo com o momento e com a pessoa, você precisa ativar o modelo certo de liderança. Tem pessoas da tua equipe que você precisa ser autoritário. Porque se você deixar ela como liberada, ou você se portar como liberal, ela não vai ter a competência certa, ela vai fazer a coisa errada. Você precisa ser autoritário, técnico, é assim e ponto final. Porque pode correr o risco de dar o resultado que você não deseja. Então, para uma determinada pessoa, eu ativo a minha autoridade, mostro especificamente como eu quero e exijo, cobro aquilo que eu preciso. Por quê? Porque é desta forma que você fará com que ele tenha o melhor resultado. Melhor do que desqualificá-lo da equipe. Se eu quiser somente pessoas que atendam às características de um líder coach, você simplesmente está sonhando. Não existe como você ter a melhor das equipes de uma forma muito rápida e imediata. Você vai construir a tua equipe. Se no momento que eu preciso ser autoritário com alguém, eu vou conduzir este alguém para ser um liderado
de uma forma que a minha liderança coach tenha máxima influência positiva. Eu vou transformar esta pessoa no liderado de alta performance, que eu não vou precisar ser liberal somente, democrático somente, autoritário somente, né, visionário, motivador e técnico somente. Eu vou deixar com que ele entenda que no meu perfil, que é o de liderança coach, eu possa misturar todos esses aspectos. Ah, eu estou sendo liberal e tu não está aproveitando? Tá bom, você é autoritário. Ah, eu estou te mostrando a visão e mesmo assim você está querendo ir para outra visão? Tá bom, você é mais motivador ao invés de ser liberal. Ou seja, de acordo com a pessoa, no momento comportamental dela, é que a sua liderança precisa ser ativada de alguma forma. Eu sempre falo que a liderança é um desafio todo dia. Eu lidero o João é desse jeito, mas naquele dia ele está de outra forma. Ele está com outro sentimento, pode ser que ele esteja com problema, pode ser que ele realmente acordou e falou, caramba, eu vou fazer aquilo de uma maneira diferente. Eu acho que vai melhorar o resultado lá e vou e faço. Se ele não tiver a liberdade de chegar para você e falar, Patrick, eu tive uma ideia, cara, pensei essa noite, eu acho que dá para melhorar. Deixa eu te mostrar como é que eu acho que é e vamos ver se a gente descobre uma forma de fato de melhorar o processo. Se ele não tiver liberdade, a liderança, ela constrói este elo de comunicação 100% transparente de duas vias, ele vai tentar fazer sozinho. E aí? E as consequências, os riscos de toda uma operação, de todo um processo, dá errado porque aquele visionário inspirado, resolveu agir de uma maneira diferente, da forma técnica como ele foi orientado, da forma que já se sabe o resultado que é possível. Quando um líder ele abre um canal de comunicação entre seus liderados, ele praticamente tem uma consultoria contínua. Ele escuta bem, ele abre o processo democrático, aquela história, vamos fazer uma reunião de feedback sobre tudo que aconteceu. Vamos lá, todo mundo fala o que quiser, ó, liberdade, ninguém vai ser julgado, criticado, falem tudo. Pá, abre aquele processo democrático, anota tudo, filma, grava em áudio, para depois você tirar daquela orientação, daquela reunião, onde você foi democrático, quais as visões que o seu colaborador teve, que informação técnica nova ele gostaria de agregar ao processo, aonde ele acredita que dá para chegar. O líder de sucesso transforma os seus liderados em autolíderes, em líderes de si mesmo. E é esta autoliderança ligada à liderança contextual do departamento, da área da empresa, é que faz a equipe ser uma equipe de muito sucesso. O líder ele inspira outros a serem líderes. Ele inspira outros a um dia até substituí-lo. Este é o sentido da liderança. Voar como águias, ao lado de águias, subir em altos cumes, junto com o teu time. Você não pode ser muito melhor que teu liderado, senão ele não te acompanha, você vai estar lá sozinho. Então você transfere tudo aquilo que está no teu DNA, você sai transferindo, se doando, inspirando e transfere. E cada vez esse liderado se torna melhor. E você buscando mais, melhorando, se qualificando, se tornando aquela visão, aquele líder que todos querem seguir. Porque você está sempre inspirando as pessoas a serem as suas melhores versões todos os dias. Este é o ponto, esta é a missão e estas são as características, os tipos de liderança que eu gostaria de compartilhar com você neste vídeo. 7 tipos onde na liderança coach você inspira pessoas a serem líderes de si mesmo, com toda a abertura para se trocar ideias, para se debater, para muitas das vezes manter um conflito sadio de opiniões, nada do autoritarismo, de que a minha opinião é a melhor. Muitas das vezes eu chego e falo, tá, para. Qual é a resposta certa? Aí fica todo mundo defendendo a sua. A melhor resposta é aquela que der o melhor resultado. Vamos colocar em prática.
a gente chama de risco sob controle. Vamos ver o que dá para fazer. A tua ideia vai ser implementada, a sua também. Vamos depois analisar. Vocês precisam descobrir, muitas das vezes com a prática, no risco sob controle, qual é o melhor resultado que se pode obter. O líder que tem confiança, que inspira, ele consegue controlar isso, ele consegue gerenciar isso e vai se criando modelos de melhora contínua. O Kaizen, que eu expliquei ontem, hoje melhor que ontem, pior que amanhã. Melhoria contínua, inspirando os seus liderados a se colocarem como pessoas responsáveis, corresponsáveis, com toda a autonomia para chegar no resultado que todo mundo lá hoje deseja. É isso que eu quero que você entenda. Mescla as características, mas busque em si uma liderança coach, em que você escuta, tem a virtude de ouvir e tem a condição de extrair da pessoa todo o melhor potencial que ela possui. Fazer ela assumir no início do dia que hoje é o melhor dia para ter o melhor resultado. Hoje eu decido ser a melhor versão de todas as versões que eu já tive antes. Hoje serei melhor que ontem. Este é o ponto-chave de uma liderança. Vamos trabalhar depois outros temas, temos temas infinitos para trabalhar. Mas dentro desses tipos de liderança, temos aí as competências que precisamos aflorar, exercer, executar e nos tornarmos cada vez líderes melhores. Tá certo? Obrigado pela tua companhia, 40 minutinhos desse vídeo. Eu creio que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilhe, comente. Vamos manter o nosso trabalho de uma maneira mais produtiva, mais construtiva possível. Forte abraço então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.